Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um culto barra live. Graça e paz, Igreja Batista Missionária da Amazônia. Glória a Deus pela sua vida. Agora a gente está num novo cenário, né? Com novos irmãos. Bom, Uma hoje, nova atmosfera, né? Deus tem falado de uma nova atmosfera. Fica ligado. Você precisa discernir os tempos. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. hoje a gente está gravando aqui, tem várias pessoas aqui com a gente. Eu queria era Mas mostrar não é elas. mais de 10, né? Nós somos 8, né? Pronto, agora o Agora negócio a está gente tá completo. se vendo, glória a Deus. Mas a gente pode iniciar, né? Chama a sua família, se coloquem diante do Senhor. Nós queremos consagrar esse tempo a Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Que Deus seja adorado na sua vida, na sua casa. Que você possa chamar os seus filhos, os seus netos. Que você possa agora deixar tudo, largar tudo, aquietar o teu coração. Abrir a sua Bíblia, abrir a sua boca. Sabe, que a gente venha louvar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Pai, nós queremos entregar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Queremos consagrar a Ti, Senhor, esse lugar, esse ambiente. Senhor, queremos Te dar, Deus, os nossos votos. Senhor, dizendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amor maior, que é uma honra para nós Te conhecer, Senhor. É uma honra para nós Te cultuar, Senhor. Que bom que a gente está aqui com os nossos irmãos. Que bom que a gente está passando, Deus, por toda essa turbulência com o Senhor. E é a Ti que louvamos e bendizemos. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para Amém. sempre, 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 de eternidade em eternidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Amém. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei
seja o clamor, Senhor, dos nossos corações. Que nós não possamos, Senhor, passar nenhum dia sequer sem sentir saudade da Tua presença, Pai. E sem ansiar pela Tua presença e sem querer, Pai, a Tua presença. Nos ensina a chegar, Senhor, no Santo dos Santos. Nos ensina a ir até a Ti, Pai. Que o nosso coração esteja, Senhor, clamando por mais de Ti, por mais da Tua presença todos os dias, Pai. E que nós possamos, Senhor, chegar até a Ti, Pai. Nos ensina, Pai, a chegar até a Ti, Pai. A depender de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Glória ao Pai. Aleluia. Amém, glória a Deus. O Senhor é muito bom. Amém. Sentir saudade de Deus é algo tão sublime, tão bom. Eu me lembro que na minha caminhada, uma vez fazendo louvor, e o ministro de louvor apenas disse isso, que ele sentia saudades de Deus, saudades de estar na presença de Deus. E sabe, querido, a gente sente saudade de tanta coisa nessa época. E nessa manhã, o nosso louvor seja apaixonado, seja cheio de coisas. A saudade é uma delas, que possa nos aproximar mais de Deus, Amém. das coisas de Deus. Então seja bem-vindo, que você adore ao Senhor com tudo que você tem. Nós somos gratos. Ontem nós estivemos lá na igreja, né? Tirando poeira, tirando mofo. A galera que está aqui está desde ontem lá, uma galera. Queremos agradecer a todos que puderam participar, orando, indo, doando lanche. A Joyce que doou lanche com o seu namorado, glória a Deus. A irmã Diva, Ariel, o Silas, Willa, Ricardo, né? Amém. Como é que eu vejo aqui quem preciosas. é que está aqui para a gente dar um alô para quem já entrou com a gente? Bem-vindo todos que estão entrando aí. Verdade, aqui é tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo, meu Deus. Paz, Ariel, Bem-vindo. Cadê? O Ariel tá aí com a gente. Lênin Vasconcelos, Que bom, Dani Lê. Fagundes, Olha, a Dani conseguiu entrar, glória a Deus. Amanda, Amanda, Silvana. saudade desse povo. Todo mundo com saudade quando a gente volta, né? Estamos voltando aos poucos. Aos poucos. O Senhor é bom. Não vai demorar, acredito que está tudo se organizando. O novo tempo de Deus está chegando. Está tudo vindo em paz, na paz do Senhor pra gente. Não é verdade? E o povo daqui tá todo mundo assim, com medo de falar qualquer coisa. Gente, dá um glória a Deus aí. Saudade de uma aglomeração. Saudade de uma aglomeração. Esse culto tá bem saudosista. Mas amém, podemos ir para a palavra? Amém. Ixi, meu Deus, lá vem. Abra a sua Bíblia. Eu vou te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. A gente até brincou em uns cultos passados aí sobre Mateus. Bora voltar para Mateus. Mateus 16, a gente vai ler várias partes desse capítulo. atrás de você, tá? Que bom. Olha aí, rapaz, o negócio está de alto nível. Mateus, no capítulo 16, é um episódio muito legal e que vai fazer um link em tudo que a gente já falou. Eu vou começar fazendo uma pequena leitura dos textos, dos versículos iniciais, mas a gente vai focar mesmo na confissão de Pedro e na fala sobre a igreja. Uma caminhada ali que já está lá pelo versículo 18, 19, mas vamos começar ali pelo versículo 1, pode ser? Como é que está aqui? Eu leio aqui? Pode ler. Olha o Wi-Fi daí. Então, nos primeiros versículos vai dizer assim, olha, e esses primeiros versículos eu vou ler para a gente lembrar um pouquinho do que a gente caminhou nas outras lives, nos outros culto /live.
Versículo 1 vai dizer assim, Mateus capítulo 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Olha o pedido deles, eles queriam um sinal vindo dos céus. Mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, teremos tempestades, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do tempo e dos céus. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas o sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando Jesus, se retirou. Vamos entender, porque isso aqui é para a gente recapitular, que a gente já falou sobre esse tema, sobre a gente entender os tempos e o tempo presente. Só que na versão de Mateus, ele pega e fala de um ponto aqui, que ele chama de sinal de Jonas. Aí já tem várias pessoas falando o que seria esse sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Bom, eu não vou te falar muito do sinal de Jonas daquele tempo, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, né? Mas o sinal de Jonas, basicamente, foi Jonas querer ir para um lado e Deus trazer um sinal, que foi uma tempestade no barco e um peixe, trazendo Jonas para aquilo que ele tinha planejado no início, para a verdadeira missão que ele colocou Jonas para fazer. Perceba, bora falar dos nossos tempos? O que eu poderia considerar o sinal de Jonas de agora? O que eu poderia te considerar o sinal de Jonas agora? Acho que ele me joga na fogueira, vocês já viram? Um negócio, acho que teve um vírusinho assim, sabe, que apareceu, que tá fazendo a igreja voltar pro caminho. Para Jonas apareceu um grande peixe, né? Uns dizem baleia, enfim. E com certeza não foi muito confortável passar uns diazinhos assim no... Mas, meu irmão, a quantidade dentro do de peixe, crente né? que voltou a orar por causa desse peixe, Desse sinal. desse sinal, a quantidade de crente que se reconciliou com os seus em casa, a quantidade de gente que nunca mais tinha feito jejum e voltou a fazer jejum, voltou a orar, voltou a perdoar. Voltou a ser crente. Voltou a ser crente. Mas perceba, bora continuar aqui a palavra. Voltou a fazer aquilo que Deus tinha mandado desde o princípio. Oh, my God. O interessante é que eles estavam pedindo o sinal de Jonas. E quem estava pedindo o sinal de Jonas viu milagres, viu multiplicação de pães, viu paralítico andar e estava pedindo o sinal. É muito parecido com a nossa época, porque eu, pelo menos, participei de orações em que a gente orava pedindo para o Senhor, Senhor, aviva a tua igreja. Pai, faz alguma coisa para que essa igreja possa ser sacudida e voltar para o caminho certo. Ele fez. Amém. A gente pediu o sinal de Jonas e ele trouxe. Só que tem que aproveitar esse sinal de Jonas para se converter de verdade e cumprir a missão. Amém. Mas aí, eu vou pular alguns versículos, porque senão a gente vai gastar muito tempo com alguns detalhes. Isso tudo é para a gente relembrar um pouquinho algumas coisas. E eu quero caminhar ali para a confissão de Pedro, a partir do verso 13, que é onde eu vou focar um pouco mais hoje. Versículo 13, diz assim, indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, eu acho muito importante esse dado que ele coloca aonde eles estavam caminhando, porque Cesareia de Filipe era uma região de muitas pedras. De muitas pedras, guarda essa informação. Perguntou aos seus discípulos, essa pergunta quem fez foi Jesus. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ampliar essa proposta aí, porque nesse pequeno versículo tem muita profundidade. Eles estavam caminhando numa região de pedras, e no meio dessas pedras, Jesus olhou para uma delas e disse: olha, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí a gente tem que relembrar o que a gente já falou sobre a casa na rocha e a casa na areia. Esse relembrar é muito importante. Nós falamos que a nossa casa precisa estar em cima de uma rocha firme e não de uma areia. Mas aí eu quero que você pense comigo. Imagina que nós construímos sim a nossa igreja sobre uma rocha firme, e a nossa igreja, pessoas, eu e você, fomos construídos sobre uma rocha firme chamada verdade de Cristo. E essas verdades, que na verdade é uma verdade, que é Jesus, que se destrincha como uma raiz em várias verdades. Verdades sobre o casamento até que a morte os separe. Verdades como... Me lembra mais de verdades aí, Tati? São várias as verdades que são ensinadas pelo Evangelho. Sobre a santidade, ou seja, que Deus transforma, né, o mais vil pecador. Semana passada, nós abordamos a customização da palavra. E ontem à noite fiquei meia tristônia de ver um trabalho de um grupo musical, não vou citar aqui para não queimar, mas um grupo que eu pensei que realmente era um grupo que fazia música com uma teologia bíblica, mas eu vi que eles estão customizando a fé. Sim. Colocando uma mensagem, a mensagem, né, dessa liberação de gênero, de um evangelho que não transforma mais homossexuais, mas que apenas aceita o pecado, né? Não consegue transformar o mais vil pecador. Eu não consigo entender que evangelho é esse que não tem poder. Porque Paulo fala que ele não veio, né, bajular ninguém, ele veio com poder. Então tem tantos fundamentos sólidos que eles estão ficando tudo fluido, tudo líquido. Né, tudo muito a ver com o que o Bauman falou dessa cultura líquida. E a gente precisa realmente ser da luz, a gente precisa realmente chegar e dizer: ei, qual é o fundamento sobre a nossa sexualidade? Qual é o fundamento sobre casamento? Qual é o fundamento sobre ter família? Qual é o fundamento sobre educação, não roubar, sobre corrupção, não roubar, sobre corrupção, sobre política? Né? Então, qual o fundamento da economia da nossa nação? São fundamentos práticos para a nossa sociedade. Mas imagina que sim, construímos sobre a rocha. Só que o inferno sagaz contou as mentiras, e essas mentiras vieram para cima da igreja e começaram a bater na pedra. Pá, pá. Começaram a bater na pedra de tal forma que essa pedra foi se quebrando, se quebrando, se quebrando, foi se fragmentando cada vez mais, ficando cada vez menor, ao ponto de a rocha que nós estávamos construindo agora ser uma areia, que antes a gente tinha dificuldade de levantar a rocha, agora a gente pega a areia na mão, levanta ela e vai vendo ela se escorrer na nossa mão. É o que está acontecendo. Essa areia agora parece que é uma verdade diluída, que a gente não consegue nem mais discutir. E o pior é que a igreja não consegue, porque não sabe discutir por falta de fundamento de palavra. Infelizmente. Só que a promessa de Cristo é: sobre esta pedra, uma pedra grande e firme. E é a pedra que Jesus mesmo cita, o próprio Jesus.
que lá Pedro, no capítulo 2 da primeira carta dele, vai explicar que Jesus é a pedra angular, que fica bem no ângulo que ajusta todas as outras coisas. Entenda então a igreja, que é aqui que ele vai falar, que essa igreja é construída sobre a rocha, a igreja como esse corpo. Nós falamos muito da igreja como corpo de Cristo, como um edifício bem ajustado, e um corpo de Cristo tem uma mente, e a mente é de Cristo. E a gente segue as ordens da mente. Mas vamos entendendo melhor essa proposta. Se a mente é de Cristo, nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Nós precisamos acreditar que verdade é a verdade que Cristo fala e não aquilo que o mundo está falando, porque o mundo está falando que não há mais verdade, que a verdade é diluída, que não existe mais verdade absoluta, que eu posso acreditar naquilo que eu quiser. Mas vamos lá. Vamos ampliar a ideia de igreja. Primeiro, a palavra igreja, no original, é eclésia. Eclésia não é uma palavra hebraica. E Jesus, quando falava com os discípulos, falava em hebraico. E isso já causa uma confusão grande. Por quê? Porque ele emprestou a palavra do grego, de uma língua que eles não falavam, mas uma língua corriqueira naquele meio. Por quê? Por causa do Império Romano, a Grécia tinha, de alguma forma, influência ali. Então, eles conheciam uma coisa ou outra, mas eles não estavam usando essa palavra no dia a dia. Quando eles falavam de algo semelhante a evangelho, eles usavam outras palavras que a gente traduz hoje como sinagoga, ou assembleia, ou reunião, mas nunca igreja. Por que que Jesus pega a palavra eclésia do grego para citar algo que seria constituído como a sua organização? Primeiro, a gente precisa entender o que era eclésia. Muitas pessoas já falam para a gente assim, eclésia é a junção de duas palavras, ekkaleo, chamados para fora. Perfeito, chamados para fora. Mas eu quero ampliar mais, entendendo que eclésia veio da Grécia, e na Grécia, eclésia era o ajuntamento de todos os que eram considerados cidadãos naquela cidade. Eles chegavam para decidir, através do voto, o futuro da cidade. Era uma assembleia constituinte, em que os principais temas da cidade eram discutidos ali e todos tinham voz e voto para discutir sobre o futuro da cidade. A principal finalidade da eclésia era discutir sobre o futuro da cidade. Aí pega Jesus, pode falar. E aí eu lembro que nós tivemos umas férias para conhecer o sul do Brasil e fiquei impactada de saber que a beleza de algumas cidades ali do sul, como Gramado, Canela, simplesmente a gente passeando por lá decidiu entrar em alguns locais que contavam a história de como aquelas cidades se constituíram. E muitos que estavam ali fazendo turismo nos explicaram que eles se uniram. Era um lugar que não tinha tanta chance de crescer, mas eles decidiram se unir e fazer dali um lugar bonito, um lugar que pudesse chamar pessoas. E, enfim, eu não vou me alongar aqui, mas eles fizeram. Eles não esperavam pelo governo para fazer as coisas, eles fizeram. Eles decidiram fazer daquele lugar um lugar bonito, um lugar que chamasse o mundo, o Brasil para ali, e se tornou isso para o Brasil. Mas vamos continuar entendendo esse versículo. Agora a fala da Tati ampliou a proposta de que a gente não precisa esperar para o governo, a gente pode fazer, mas vamos continuar entendendo essa trajetória do versículo. Perceba que ele pega e diz, olha, sobre uma rocha firme, que ele já havia explicado a questão das casas, precisamos estar construídos sobre a rocha. Aí ele pega e amplia a ideia de igreja. Igreja, a instituição que eu quero que vocês criem na terra, não é uma instituição apenas para adoração, mas uma instituição para pensar no futuro da cidade, para onde vocês estão, para onde vocês estão sendo levados, que é como ele fala em Jeremias 29, a cidade para onde vos tenho levados, procurai a paz. Então, veja que a igreja é uma instituição para pensar no futuro da cidade, mas para pensar nisso, ela precisa estar numa rocha firme. Só que vem uma outra frase aí. Depois que ele fala de igreja, ele pega e diz, e as portas do inferno não prevalecerão. Tá.
qual é a nossa mentalidade? A gente tem uma mentalidade que separa o sagrado do profano, como a Igreja Católica divulgou. Hoje a gente coloca aquilo que é santo e aquilo que é secular. Então, baseado nessa ideia, a gente olha para esse texto e diz, bom, as portas do inferno. Então, muita gente antigamente pensava que era a porta da igreja, o inferno querendo entrar e a gente segurando. Bom, primeiro que as portas que o texto fala é a do inferno. Só que não é a gente saqueando o inferno. Primeiro que saquear é roubar, tá errado. A gente entra, bate, quebra a porta do inferno, rouba as almas e traz. Não é essa a proposta. A gente não vai quebrar a porta do inferno, coitado do inferno. Não é essa a ideia. Qual é a proposta do texto? A palavra porta tem um significado enorme para o judeu. Enorme. E mais ainda para o mundo na época de Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, Deus faz uma promessa para ele assim, olha, por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. E os teus descendentes vão conquistar as portas das cidades que eu dei para os seus descendentes. Aí a gente fica às portas da cidade. Aí Moisés resolve reunir o povo lá no Egito e diz, vamos nos reunir na porta da cidade. E a gente não entende nada porque é a porta da cidade. Em outro momento, Ruth, lá no livro de Ruth, quando Boaz queria conquistar o direito de poder cuidar dela, ele teve que chamar o seu parente, que teria o direito primário, para a porta da cidade para decidir sobre isso. Neemias chama toda a nação para a porta da cidade para fazer a leitura do livro da lei. Por quê? O que significa a porta da cidade? Como nós temos muita herança grega na nossa forma de política, nós estamos acostumados com o chamado centro cívico. A gente cria uma pracinha no centro da cidade, nessa praça está o principal comércio, está provavelmente a principal igreja católica, está também a prefeitura e tudo que administra a cidade está nesse centro cívico, que é uma herança grega. Mas antes desse pensamento grego, isso era constituído na chamada porta da cidade, porque as cidades tinham muro. E muitas dessas cidades, as menores, só tinham uma porta. Algumas, quando cresciam demais, passavam a ter 2, 3. Mas essa porta, como era o único local por onde uma pessoa estrangeira entrava, era onde estava localizado o que hoje a gente chama de centro cívico. Era onde estava a administração da cidade, aonde os juízes sentavam para julgar, aonde tinha o comércio, até porque eles não queriam que o estrangeiro entrasse e circulasse na cidade. Ele vinha para comprar no centro comercial, que era na porta da cidade, e ir embora. Então, a importância da porta da cidade, eu quero reunir todo mundo para uma decisão importante, era na porta da cidade. Então, a porta da cidade era o local onde se tomavam as principais decisões, as decisões importantes. E era onde se decidia o futuro da cidade. Ele pega, olha, pensa aí, vocês agora são a minha eclésia. Pensa lá na Grécia que tem uma decisão por meio de voto administrativo, onde vocês decidem juntos o futuro da cidade. E as portas do inferno, ou seja, o local de decisão do inferno, não vai prevalecer contra as decisões da igreja. Você está entendendo essa proposta de que a igreja toma decisões, o inferno toma decisões, mas o que vai prevalecer é a decisão da igreja, porque as portas dos locais de decisões do inferno não vão prevalecer contra as decisões da igreja, porque a igreja é a igreja. E o versículo seguinte abre mais a nossa ideia de que as chaves do reino dos céus estão sobre a igreja, e o que ela diga nos céus, o que ela diga na terra é ligado nos céus. Então as decisões do inferno não vão prevalecer, porque a igreja é a igreja de Cristo, e ela toma decisões, e ela tem a chave do reino dos céus, e o que ela diga está ligado e pronto, e o inferno não consegue. Amém. O inferno não consegue colidir, porque ele perde contra a igreja de Deus. Mas detalhe, o inferno só vai conseguir isso quando essa igreja está edificada sobre a pedra, a rocha, com a verdade firmada e absoluta. Não com uma verdade diluída, fluida, uma verdade que se mistura com a mentira, uma meia verdade. Por que que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja? Porque nós não estamos firmados sobre a rocha.
porque a nossa verdade ela não está sendo propagada, porque a nossa verdade ficou diluída, ficou fragmentada. Agora a gente não está com a verdade. Customizada. Infelizmente, a gente está perdendo para as decisões do inferno. Se a gente pode abortar, então, que verdade é essa sobre vida? Se a gente acredita que o aborto pode ser legalizado, que verdade é essa sobre a vida? Que dignidade é essa sobre o ser humano? A gente precisa entender que a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o seu caminho, a verdade é a vida. E Paulo deixou bem claro que a vontade de Cristo é que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, existe uma verdade de Jesus que nos ensina as verdades, os princípios para reger a nossa vida. E ele pega e dá o comando à igreja de divulgar esses princípios, de ensinar e firmar para que toda a nossa sociedade também esteja firmada sobre essa rocha. E o inferno toma decisões querendo colidir com as nossas decisões para ver quem ganha. E no final dessa guerra, nos dias atuais, quem está ganhando é o inferno. Porque a nossa verdade está diluída, fragmentada. Nós precisamos, primeiro, iniciar reforçando as nossas verdades para poder colidir com o inferno e ganhar, e não deixar as portas do inferno prevalecer contra a nossa igreja, para que, de fato, com essa verdade firme, possamos tomar decisões, e essas decisões transformarem a nossa cidade, a nossa nação. E aí é a nossa cidade. Você precisa ler a Bíblia como um todo, né? Quem está fazendo corandel está entendendo muito bem o que a gente está falando aqui. E aí não é mais uma preocupação com a minha placa institucional, igreja. Eu não tenho mais que ficar preocupado em ficar fazendo marketing para a minha instituição religiosa. Mas eu tenho uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser propagada. Então, a nossa preocupação é ser eclésia, é ser igreja para todos, para a cidade. Então, precisamos entender. Para entender bem isso, a nossa grande dificuldade está sendo que uma mentira de Satanás está vindo fragmentar a verdade. Fragmentar ao ponto de dizer que não tem verdade absoluta e de que a nossa mente, lembra que eu falei da mente de Cristo? Que a nossa mente tem opinião e pode pensar em tudo. A nossa mente tem opinião. Agora não, a minha opinião. Bem, o que eu entendi da Bíblia, eu posso até estar errado, pastor, mas é a minha opinião. Meu irmão, a mente de Cristo, a igreja precisa ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar e ter as opiniões de Cristo. E para mim começar, eu preciso levar cativo todo o pensamento, a mentalidade de Cristo. E aonde eu começo isso? Meu irmão, o capítulo vai dizer muita coisa ainda, calma. Pulando alguns versículos, porque ainda vai aparecer o momento em que Jesus diz, para a gente acabar com toda essa história de que talvez Pedro seja pedra, tem um versículo mais na frente que Jesus diz, olha Pedro, cuidado, você pode ser para mim uma pedra de tropeço. Mas eu quero pular para o versículo 24, que Jesus está na mesma caminhada, Jesus está no mesmo tema, falando do mesmo assunto com os discípulos. Aí ele pega e diz, olha, agora eu vou dar o segredo para vocês de como começar essa trajetória. Se a sua verdade ela está fragmentada, eu vou te ensinar o segredo para iniciar essa caminhada. E está no versículo 24. É um versículo que eu falo muito, acho, na igreja. Diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Que adianta, olha, essa aqui é forte, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro? Tem muita gente querendo pregar o evangelho fragmentado, customizado para ganhar o mundo. Vai ter igreja cheia. E a fala de Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O início, para mim, voltar a ter uma verdade sólida, é eu negar a minha verdade, a minha opinião. Porque a minha opinião é isso. Porque eu acredito nisso. Negue-se. Não, a mulher que foi estuprada precisa sim ter o direito do aborto.
Negue-se a si mesmo. Entenda, essa criança, ela não tem culpa. Eu quero fazer um parêntese, gente. A fila de adoção para bebê é muito grande no Brasil. Você não tem ideia. Recentemente a gente convenceu a uma mãe a... Isso é um testemunho. É né? um testemunho. Nós estávamos conduzindo a uma mãe que queria doar o filho desde o ventre. E começamos a orar e pedir para o Senhor que ele fizesse Uma obra. uma obra. Porque quando a gente perguntou, mas qual é a razão? Não, porque eu gosto de festa. Eu não quero eu deixar não nasci de... para ser mãe, eu gosto de festa. Aquilo Aquilo doeu no partiu nosso coração. E nós estamos na fila de adoção, hein? Assim como vários amigos nossos. E não tem sido fácil, porque há 3 anos estamos aguardando. Mas a gente tem orado e dito para o Senhor, Senhor, tem tanta criança precisando, eis-nos aqui. Mas aí a propagação de uma verdade diluída e chamada liberação do aborto tem, né, conduzido até mesmo cristãos a isso. Agora, como é que tu entende isso, meu Deus? E nós oramos... Ainda tem um detalhe, né? Quando a mãe veio até nós, ela queria dar por saber que a gente está na fila de adoção. Só que a nossa ideia não... Como assim? Essa criança tem mãe. E tem pai. Entramos na luta para conversar e entramos em intercessão. Senhor, essa criança tem mãe. E tem... Muda o coração dessa mãe. E é o Senhor testemunho. mudou, Para é misericórdia de Deus, ela voltou atrás e disse que vai criar o filho. Isso é para a glória de Deus. O pai voltaram atrás. Se fosse um coração... Egoísta. Egoísta. Chegou, porque ela estava convicta que seria nosso. De certa forma, massageia o nosso ego. Ai, nosso filho vai chegar e tal. Ei, Não, ela tem mãe. O princípio precisa ser clamado, orado. Claro que se ela não se arrependesse, nós dissemos a ela, nós iremos recebê-lo. Jamais vou órfão. deixar uma criança jogada no meio da rua ou coisa do tipo. Então essa mentira de Satanás, sabe, que todos os motivos podem ser legalizados para o aborto. Meu irmão, se você é cristão, leia a Bíblia com entendimento. Com entendimento. A verdade de Cristo precisa ser propagada, mas para ela ser propagada por você, você precisa primeiro abrir mão da sua verdade e receber em você a verdade de Cristo, negue-se a si mesmo. Pare de discurso de politicamente correto para agradar. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro Pare e perder a sua alma. Né? Pare de customizar a fé. Pare de pegar as ideias de pensadores anticristãos. Você precisa parar para pensar. Era do discurso bonito, era da música bem feita. Esse discurso é anticristão, eu não preciso carregar ele. Porque eu carrego aquilo que Cristo ensinou. Irmãos, Tiago deixou bem claro. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da verdade. Precisamos pegar essa verdade de Cristo e praticar, colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa boca, para proclamar, no nosso coração, para viver. A gente começou a falar que tem que se apaixonar de novo, né? Tem uma galera que está precisando se apaixonar de novo pela verdade, pela palavra da verdade. Essa semana eu vi um testemunho. Não é à toa que ele falou, né? A palavra da verdade. Essa semana eu vi um testemunho que me marcou muito. Teve um irmão que falou, olha, eu tive 2 conversões. Aí aquilo, olha, chamou a atenção. Ele disse, olha, a primeira conversão foi quando eu ouvi a fala da morte de Jesus na cruz. Aquilo entrou no meu coração e eu entreguei naquele dia o meu coração para Jesus. Só que teve um outro dia que eu ouvi uma ministração sobre cosmovisão bíblica, a esfera da ciência. E ele disse que naquele dia a verdade de Deus entrou no cérebro dele. Aí foi a segunda conversão, que foi quando ele entregou o cérebro dele para Jesus. E agora talvez ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Com todas as tuas forças, aleluia. Naquele testemunho eu fiquei com os meus botõezinhos pensando, Deus
Quantas pessoas no Brasil entregaram o coração para Jesus, mas não entregaram o seu cérebro, não entregaram o seu entendimento, não tem a mente de Cristo, não pensa como Cristo pensa, apenas ama uma religião ou talvez uma sensação legal de... Um grupo de amigos, um grupo de cristãos. Mas não tem a mente de Cristo, não é o corpo de Cristo, porque não pensa igual Cristo. Tem muita gente que acha que a igreja não é, porque não está proclamando a verdade, porque não está firmado sobre a rocha, porque não tem a mente de Cristo. Quem é a igreja é Eccaléu, é chamado para fora. Vem para o corpo para tomar decisões de como impactar a sociedade. Se você não impacta a sociedade, eu não posso te considerar igreja, irmão. Se você só frequenta culto, senta, contribui com oferta, com dízimo, você ainda não é igreja. Você tem que impactar a sociedade, a sua família, a sua casa, o lugar que você trabalha. Meu Deus, Jesus fez um impacto. Os discípulos impactaram, eles eram conhecidos até aqueles que ficam alvoroçando o mundo. Causaram um transtorno. A palavra alvoroçar também pode ser traduzida como transtornar. Causaram um transtorno porque trouxeram a verdade que Jesus é o Senhor. Verdades completamente diferentes do que a verdade do mundo. Tem uma galera dizendo que quer alvoroçar não o mundo, mas a igreja, porque começa a diluir as verdades do Senhor. Ontem, o grupo que eu iniciei aqui falando, que criou uma música para incluir, né, a ideologia de gênero, colocou: Jesus não recebeu aplausos. Meu irmão, é muita diluição. É muita mentira falsificada de verdade. Mentira falsificada de verdade. Ele queria dizer que, bem, ele não recebeu aplausos por causa dessa música, não recebeu aplausos da igreja. E não vai receber. A igreja verdadeira, ela não vai compactuar com uma verdade diluída, uma meia-verdade fragmentada. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Eu preciso entender isso. Eu, que passei por tantos traumas na minha infância e adolescência e consegui perdoar, eu só consegui perdoar pelo poder que essa palavra tem, porque enquanto esse poder não veio através de outros irmãos e me alcançou e me fez livre, eu vivi uma vida sem transformação e sem entendimento da palavra. E, pasme, sem sucesso. E quando eu falo sucesso, em todas as áreas da vida. Então, ela é poder de Deus para a transformação de qualquer pecado. Não existe pecado que Deus não resolva. Guarda essa. Não existe pecado que Deus não perdoe. Como assim? A gente está diluindo tudo. Ele não é mais suficiente. Isso não pode. Ele veio, sim. Ele habitou em nós. E a palavra dele ainda é a mesma. Amém. E ela é tão rocha que de anos em anos, de séculos em séculos, ela está aí, viva e eficaz. Amém. Eu quero te convidar a orar. Ainda quer falar mais alguma coisa? Quero te convidar a orar por isso. A minha oração agora são duas, né? Primeiro, que a igreja se levante. Mas para a igreja se levantar, você precisa entregar o seu cérebro para Jesus. Você que já entregou o seu coração, o coraçãozinho, precisa entregar também o cérebro. Agora entregue o seu cérebro. Negue-se a si mesmo, negue-se os seus pensamentos, as mentiras de Satanás que estão na sua mente. Amém. Negue-se. Comece agora a orar. Eu sempre falo para colocar a mão no coração. Coloca a mão agora na tua cabeça. Coloca a mão na cabeça assim: Senhor, oh Deus, pensamentos de Cristo. Me ajuda a abrir mão desses pensamentos que não vêm de Ti. Me ajuda a jogar fora toda mentira vinda de Ti e vinda de outros que não são Tuas, Senhor. Me ajuda a jogar fora, Pai. Porque eu quero a verdade vinda de Ti. Eu quero a verdade vinda de Ti sobre a minha mente, sobre o meu coração. Espírito de Deus, nós queremos ser igreja, uma igreja atuante. Uma igreja
que impacta o mundo, que tem realmente as chaves do reino dos céus e que traz o reino dos céus à terra. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós nos colocamos na brecha para que isso seja cumprido. Pois tu nos deste essa chave, Senhor. Tu nos deste essa chave, Senhor. Queremos, Senhor, viver isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar. Amém. Pode vir mais para cá, bora louvar junto, vocês todos. Junto aqui com a gente. Vamos louvar e o tempo de oração ainda não terminou. Dá para encaixar o povo aqui? Entra aqui. Só se todo mundo virar pra lá. Não, fica aqui. Vamos encaixar, vamos adorar aqui. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar na manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tu faz estrelas a brilhar pra ti. Me chamas pra brilhar também. Eu te dou essa canção, eu levanto o clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, a lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a esse quebrado mundo. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, Isso tem que ser cantado. da tua luz. Igreja, te levanta. Igreja, se levante. Se levanta, igreja. Explodindo em amor, como um forte esplendor. Incendeia Oh, Deus, queremos nos apaixonar. Adiante. Radiante como o sol, enviando a tua luz. Que a igreja se levante, Se levante, se levante. explodindo em amor, como um forte resplendor. Incendeia a tua igreja. Estamos aqui, Senhor. Brilharei. Somos a tua igreja, amado Pai. Brilharei como as estrelas que estão no céu. Olha essa frase. A lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei Para a glória de pra Deus. tua glória. Queimarei, queimarei, brilharei. Brilharei bem forte em teu louvor, Sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Cristo, lá em Mateus, no último capítulo, ele pega e diz que ele recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. E esse ide foi o momento em que ele pegou a autoridade, entregou para a igreja e disse: olha, agora vocês têm a chave do reino dos céus. Então tragam esse reino dos céus para a terra. Mas vocês precisam estar com uma verdade de Deus para conseguir trazer o reino de Deus. Então, irmãos, Deus, ele nos entregou a autoridade. Recebam essa autoridade e transformem o mundo.
É dessa forma que nós queremos encerrar hoje e orar. E orar. Ora, Tati, vamos encerrar orando. Senhor, nós oramos para que o Brasil, Deus, deixe as mentiras de Satanás e volte a ser uma nação bíblica. Volte a ser uma nação que defende aquilo que Cristo nos ensinou sobre família, sobre política, sobre educação, sobre as artes. Senhor, sobre todas as esferas que podem construir uma cultura saudável. Senhor, que a igreja seja igreja. Que a igreja pare de ser comércio. Que a igreja pare, Senhor, de contar, Deus, uma verdade diluída, mas que a igreja conte e cante a verdade do Senhor, que liberta. A verdade do Senhor nos liberta de toda a falta de perdão. A verdade do Senhor nos liberta de todo o pecado, de tudo aquilo que pode nos aprisionar como seres humanos. Oh, Pai, nós oramos para que a igreja se levante. Que a igreja fique, Senhor, na posição que o Senhor nos chamou. Pai, e quando tudo isso passar, Deus, quando tudo isso passar, que a igreja, Senhor, permaneça no partir do pão, na oração, no jejum, na evangelização, na transformação da nação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada irmão, que cada um se levante com a verdade de Deus. Chega de opiniões humanas, chega de opiniões secularistas, chega de opiniões cheias de mentiras, de filosofias humanas, de humanismo, de consumismo. Pai, em nome de Jesus, queremos nos levantar, Deus, com o poder que a Tua palavra tem, de transformar o mais vil pecador, e transformando o mais vil pecador, transforma toda uma nação. Nós oramos pela nossa nação, que essa briga política cesse na nossa nação, que essa polarização, Deus, de mentiras cesse, Pai, que haja um bem comum, que haja a verdade do Senhor. Pai, nós oramos como igreja, que a gente se levante, Senhor, que a gente proclame o Teu amor. Oh, Deus, o amor de Deus, não esse amor humano que não disciplina, que libera qualquer coisa. Isso não é amor, isso nunca foi amor. Oh, Pai, o amor disciplina, o amor corrige, o amor dá sustento, o amor diz a verdade, Deus. O amor é carregado de verdade. Então nós te amamos e queremos que esse amor traga toda a verdade que nos possa libertar, Deus. Oh, Pai, nós entregamos nossas vidas. E, Senhor, nós sabemos que a atmosfera aqui em Belém já começou a mudar. E queremos nos levantar como igreja do Senhor Jesus. Oh, Pai, provadas pelo fogo, Senhor, mas com as mãos dadas a Ti, sendo conduzida por Ti, Senhor, nesse novo tempo. Há um novo tempo, Deus, para a gente construir essa nova história. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos. Nós oramos por aqueles que ainda estão enfermos, que eles sejam completamente curados. Nós oramos pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, por todos, ó Pai, pela polícia, pelos governantes, Senhor, por todos que estão em linha de frente, Deus, lutando para que a nossa nação seja reconstruída. Pai, que haja uma reconstrução saudável, Senhor. Nos leva a reconstruir de forma saudável, porque como estava, Deus, estava nos levando à morte cada vez mais. Senhor, obrigado pela chance. Obrigado, Senhor, pelos sinais que o Senhor tem nos revelado, nos mostrado,
nos advertido, Deus. Nos ensina, Pai, a andar na Tua verdade. Oh, Espírito Santo, venha nos convencer todos os dias. E seja glorificado na casa de cada um, de cada cristão aqui reunido. Em nome de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo domínio e todo louvor pelos séculos dos séculos, séculos e séculos. Amém e amém. Fique na paz, tenha um domingo e uma semana abençoada. Que Deus realmente transforme a sua vida depois de tudo isso. Uhul! Amém. Glória a Deus! Amém.